completamente de assunto e a gente vai falar de matéria exclusiva da coluna do Tássio Lohan, que fala sobre planos de saúde. Isso porque eu estou lendo aqui porque tem até um número, e eu não quero errar esse número, olha, ao menos 1.405 servidores federais embolsaram indevidamente benefícios do plano de saúde de dependentes que já estavam mortos. É isso mesmo, o dinheiro público sendo gasto com plano de saúde de quem já morreu. Mas eu vou deixar quem entende do assunto falar com a gente sobre essa matéria da coluna do Tássio Lohan. Quem está aqui com a gente hoje é Manuel Marçal, repórter da coluna do Tássio. Oi, Marçal, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Boletim. Muito boa tarde a você, boa tarde também aqui a quem nos acompanha. Olha, a gente fez essa reportagem com base num relatório da Controladoria Geral da União que a coluna do Tássio Lohan teve acesso. No caso, eu e o Tássio, a gente trabalhou, a gente leu esse relatório, que é o seguinte: a CGU, que é esse órgão responsável por auditar algumas contas públicas, eles fizeram uma espécie de devassa nos planos de saúde dos servidores públicos da União e identificou que em dezembro de 2023, 1.045 servidores da União estavam embolsando um dinheiro relativos a plano de saúde de pessoas que já estavam mortas. Parece confuso, mas eu vou te explicar. É o seguinte, o servidor público ele tem ali o benefício da saúde suplementar e ele faz ali uma espécie de cadastro, coloca ali como os beneficiários elegíveis, a esposa, os filhos, etc. Só que acontece que algumas dessas pessoas elegíveis estavam mortas. E, por certo, era correto que elas não recebessem mais por esses planos, o recurso disso, recebesse esse valor que eles chamam de per capita, que é um dinheiro que cai diretamente na conta do servidor público. A CGU fala em indícios ali de irregularidade e fez um alerta para toda a esplanada dos ministérios para que esses valores, para que isso fosse investigado, para que isso fosse corrigido. A CGU não chega a falar que se houve uma espécie de ressarcimento desses valores e também não fala se, de repente, algum servidor público da União agiu de má fé. O fato é que essa auditoria da CGU expõe uma espécie de fragilidade dos órgãos de controle da esplanada dos ministérios, sobretudo os órgãos de controles vinculados ao Ministério da Gestão e Inovação, que é responsável aí, por elaborar normativas para toda a esplanada sobre como se dá o funcionamento ou até mesmo o controle desses auxílios, dos benefícios aí da saúde suplementar. E olha, o que a CGU identificou foi o seguinte: por que eles miraram dezembro de 2023? Nesse relatório que a gente teve acesso, eles falam que o volume muito grande de 42,5 bilhões de reais em benefícios da saúde suplementar, ou seja, do plano de saúde, vamos resumir assim, chamou a atenção desse órgão de controle. E aí eles foram fazer ali essa espécie de devassa, como eu antecipei, e identificaram várias irregularidades. Uma delas que eu acabei de falar foi essa, por exemplo, dos óbitos. Mas eles também acharam vários casos em que as pessoas estavam recebendo plano de saúde e não eram elegíveis para isso. Um caso clássico que foi identificado eram os pais dos servidores públicos. Uma portaria desde 2006 estabelece que os pais de servidores não podem ser incluídos nos planos de saúde. E aí, para além disso, teve casos em que um servidor público casado, a mulher dele, por exemplo, estava recebendo plano de saúde e a ex-esposa desse próprio servidor público também estava recebendo pelo plano de saúde, evidenciando aí uma falha muito grande no cadastro e na checagem desses números. E, gente, seja 2023, seja 2024 ou em pleno 2025 que a gente está, isso mostrou a falha, porque todos esses cadastros e checagem eles eram feitos de forma manual. Nesse sentido, esse relatório saiu essa semana, a gente conseguiu ter acesso a ele, publicamos na coluna do Tássio Lohan,
E a CGU deu 90 dias para que todos os órgãos, são 121 órgãos da administração pública federal que passaram, né, por essa peneira. A CGU resolveu preservar o nome desses órgãos, não especificou se foi qual secretaria, qual ministério, qual autarquia ali, por exemplo, mas deu 90 dias para eles se adequarem em relação a isso. Passados esses 90 dias, se eles ainda identificarem esses reembolsos indevidos, essas irregularidades, os servidores, eles terão que reembolsar. E olha, gente, desse montante, né, já que a CGU só periciou ali dezembro de 2023, desses 42,5 milhões que eles, né, de volume pago ao planos de saúde, o total, o valor, né, para o dano ao erário público identificado é de 7,8 milhões de reais. Ou seja, todo esse valor em um único mês, foi pago indevidamente para pessoas que já estavam mortas, para pessoas que não eram elegíveis para o plano de saúde, para ex-marido, para ex-mulher, enfim. E aí, se a gente for somar isso ao longo de um ano, é um valor aí que chega a quase 100 milhões de reais no único mês. Agora, Marçal, vamos falar de fiscalização. A fiscalização desses planos de saúde, ela só é feita assim pela CGU ou pelo TCU em momentos de desconfiança de algum tipo de fraude? Não tem fiscalização? Olha, pois é, a gente chegou a demandar, né, o órgão de controle em relação a isso, e aí sempre vem aquela resposta clássica de falar, olha, é a nossa função, a gente sempre está olhando, a gente sempre está periciando. Então, assim, a gente está agora em abril de 2025 e a CGU soltou um relatório relativo a dezembro de 2023. Então, olha só o tempo de conclusão dessa perícia, de todos esses estudos. Então, a gente não sabe, por exemplo, se nesses últimos anos todos, né, 2024, se até início desse ano, tem gente recebendo indevidamente essa espécie de valor. Mas aí também é que entra o trabalho da imprensa, né? A partir do momento que a gente chama atenção, expõe isso, como, né, a gente publicou 2 matérias sobre essa auditoria na coluna, acaba chamando atenção. E agora, mais uma vez, o que é importante em relação a isso são as orientações normativas que a CGU deu, que é, olha, Ministério da Gestão e Inovação, você enquanto pasta, né, responsável ali para gerir administrativamente todos os outros órgãos da administração pública federal, você, Ministério da Gestão e Inovação, você precisa agora olhar para as demais unidades de controle para que esses dados sejam atualizados, para que esses cadastros não sejam mais feitos de forma manual e para que não ocorram ali irregularidades. E aí agora, né, se for má fé ou não, aí são cenas dos próximos capítulos e a gente vai continuar apurando, investigando para trazer tudo mais atualizado e novidades aqui para vocês. Isso está me lembrando muito a conversa que eu tive ontem aqui com o Fábio Serapião, nosso colunista, Marçal, sobre o INSS, sobre a farra do INSS, porque a resposta dos órgãos é sempre a mesma. A gente não sabe se alguém que trabalhava lá dentro acabou ajudando nisso, a gente não sabe, mas a gente vai restituir esse dinheiro. Quando? Como? Não sabe. Isso é de 2023, a gente já está em 2025. Mas, como você disse, cenas dos próximos capítulos, eu tenho certeza que se tiver capítulo, vai estar lá na coluna do Tasso, vai ter matéria sua, vai ter matéria dele e a gente vai estar acompanhando. Obrigada pela participação com a gente. Olha, eu vou ali